E ele se espalha com os ocidentais, é mais uma também. Ele vai realmente ganhar o mundo com os ocidentais, a partir de Prabhupada. Então ele é todo. Ele é todo desafiador ao brahmanismo tradicional, né? Ele é todo desafiador. Isso é uma coisa muito interessante, porque esse termo Ishvari, que a gente usa para Janava, é raramente usado para qualquer pessoa. É raramente usado até para deusa. Porque Ishvara é Deus. Ishvari é deusa, né? Deus controlador é controladora. Quer dizer, controlador, né? Mas é muito raro, mostrando então que esse termo ser usado para Janava mostra a imensa liderança que ela tinha. Porque você raramente usa esse termo para a deusa. Dirá para uma mulher humana, real, por mais que você entenda ela como deusa. Esse Bresinski, ele fala, né, que o status excepcional de Janava, sem dúvida, levou à ocorrência comum da iniciação maternal em várias das dinastias das famílias de Nityananda, como a linhagem de Prabhupada Goswami e de Navadvipa, onde os filhos tradicionalmente são iniciados pelas suas mães, as mães que davam iniciação para eles. Outra escola que a gente tem no Vaishnavismo Gaudiya é de Gangamata Goswamini. Você tem a Gangamata Mata, uma linhagem de mestres que vem de Gangamata. Uma mata aqui. Mata nesse tipo é tipo casa. Mata pode ser mãe, pode ser várias coisas, mas assim aqui a linha, né, a linhagem. Então ela era filha de um rei local. Então ela era educada em gramática, poesia desde criança, ela estudava as escrituras, ela tinha acesso à educação. É isso, né? Dá acesso igualitário e vamos ver o que acontece. Então, apesar das tentativas, que é muito fácil você não dar e depois falar, as mulheres não são vai. Deu? Então, apesar das tentativas de seus pais de lhe arranjarem marido, a recusa de Gangamata era contínua. Ela não queria se casar com um homem mortal. Ela falava, não vou me casar com um homem mortal. Fica até o falecimento dos pais. Na época ela era chamada de Sati. E ela ficou responsável pelo governo da cidade dela, que não durou muito, já que ela partiu em peregrinação em Vrindavan. E aí ela ficou firme no propósito de renúncia. Depois ela vai para Jagannatha Puri. E ela reside lá em Jagannatha Puri. E ali ela estabeleceu realmente uma linhagem, porque ela dava aulas do Bhagavata Purana, né, do Srimad Bhagavatam, e reuniam assim um número enorme de pessoas que vinham ouvir as conclusões filosóficas dela. O nome dela, a gente chama ela de Gangamata Goswamini, veio a partir de um episódio milagroso que ela precisava se banhar no Ganges. O Ganges fica bem longe de Jagannatha Puri. Então ela evoca essas águas do Ganges para se banhar e cria um lago com essas águas do Ganges. E aí ela, que fica do lado do templo, que era a casa dela, né, que é o Gangamata Mata. Essa casa é muito interessante, a casa onde Chaitanya Mahaprabhu também revelou a forma de Sadguru de 6 braços, né, para Satyabhama Bhattacharya. Aqui ela evocando a água do Ganges, né, no lago dela. Já veio? Maharaj Pragati levou a gente A Gangamata Mata. maravilhoso. É um lugar com uma atmosfera realmente muito incrível. É cheio, nossa. Aqui algumas palavras finais, ó. Além dos exemplos e as geografias que essas mulheres de Bhakti deixam por meio das suas canções e poemas, estas santas seguem contribuindo para a união e sororidade entre as mulheres bhaktis. Como lembra Priliosa, a poesia devocional ou as canções são feitas para serem executadas e constituem a maior parte da literatura de Bhakti. Bhajans, Kirtanas, Abhangas, Ovis e Padams são compostos com a intenção de serem cantados juntos. O caminho de Bhakti enfatiza Bhava, no sentido pessoal, e Anubhava, no sentimento global, que inclui recitais, satsangs, cantamentos e sankirtanas, onde estas canções são executadas como experiências diretas, ou seja, a vida dessas mulheres segue celebrada como parte de uma liturgia dos praticantes de Bhakti Yoga. É legado vivo. Legado vivo, coisa que a gente experimenta no dia a dia. Aqui, ó. Seja na Índia lá, as primeiras danças ali cantando, essa aqui em BH. Espetáculo de dança lá em BH. Da Kamalakshi com as alunas dela. E ali em cima, esses grupos de mulheres. São muitos grupos que se reúnem para cantar, para dançar. E ali elas estão livres. E agora, Prabhupada também é outra história, né? Vem Prabhupada. Ali com aquela primeira devota ali, ó. Acho que o Prabhupada olhou para ela e falou: filha, prende o cabelo. Coloca outra coisa. Não fez nada disso. Tem outras imagens que ele está encostando nela assim, tudo. E aqui essa aqui é Jamuna.
Quando a gente lê o livro da Jamuna, aí a gente tem acesso a outro Prabhupada. O Prabhupada que lidava com essas devotas. É outro Prabhupada, não é o Prabhupada do Vilamita, não. Porque o Prabhupada do Vilamita não tem devotas. Vocês já repararam isso? Ou não? Vocês já repararam que no Vilamita não tem devotas? Foi escrito por quem? Satsvarupa Dasa Goswami. E as devotas falam que elas deram horas e horas e horas de depoimento para ele. Ele não usou. E quando ele, por exemplo, aquele episódio ali do aeroporto, lá, ali é o Mukunda, né? Que está ali em cima. Embaixo, não lembro como é que chama essa devota, mas ela foi iniciada. Aí ele fala assim: foram buscar a Prabhupada no aeroporto. Mukunda, fulano, fulano e as devotas. Não tem nome não? A Jamuna, a Mala, que às vezes ele coloca o nome, que não dá, porque a relação de Prabhupada era tão intensa que não dá. Com Jamuna não dá. Jamuna está lá em Vrindavan, a Prabhupada está lá, ele está lá comendo com os devotos, tomando praçada. Aí um devoto chega para a Prabhupada e fala: a Jamuna chegou. Pede para ela vir para cá. A Jamuna entra, a Prabhupada pede: sai daqui, sai. Assim mesmo, isso foi a descrição do devoto que estava servindo para o padre. Senta ela do lado dele, Jamuna senta aqui. Jamuna estava escrevendo um livro de culinária. Aí ele fala: serve a Jamuna. Ela serve a Jamuna. Aí, só que tinha coisas do prato para o padre que não tinham servido para a Jamuna. Aí começa a tirar do prato dele e colocar para a Jamuna. Olha, isso aqui, explicando para ela: não, porque isso aqui, olha só, isso aqui se faz. Nenhuma outra pessoa foi instruída na culinária igual a Jamuna. Porque ela era assim, Prabhupada não é assim. Tanto que ele conta que estava só Prabhupada e Jamuna na casa. Aí tinha uma escada, aí Prabhupada estava em cima, Jamuna, ela subia, sim, Prabhupada, mas estava dando avats. O que foi? Aí ela falava lá, descia. Jamuna, aí ela subia. Aí diz que numa dessas ele subiu. Ela subiu, Jamuna, qual que é a sua canção favorita? Ela falou Shikshastra. E o senhor, qual que é a sua canção favorita? Hari Hari Pipa. O senhor pode cantar? Pegou o harmônio e começou a cantar. E ela fala: o papai entrou em êxtase. Todos os membros do corpo dele mudaram. Só os dois. A relação de Prabhupada com a Jamuna era tão intensa que aí o Satsvarupa não conseguiu esconder no livro tanto, mas isso tudo não aparece. Mas era muito contado. Olha a relação que o Prabhupada tinha com as devotas. Olha aquela ali, ó, das meninas fazendo uma brincadeira com ele, né? Ele brincando de se esconder. Ó. Olha lá. Você vê a proximidade. Olha ele aqui no aeroporto. Não tem nenhum homem do lado de Prabhupada. Não tem nenhum sannyasi do lado, só tem mulheres. Os homens estão atrás, aqui ó, o sannyasi aqui, chateado, bolado. Olha a Mala do lado de Prabhupada, ali conversando com ele. Mala tinha vindo para o Brasil esse ano, por que não veio, hein? Mala está ali do lado de Prabhupada, olha lá, conversando com ele ali, a outra aqui, e o devoto bolado. Prabhupada só dá atenção para as meninas. Tipo assim. As mulheres não podem prestar dandavates. Aqui a devota prestando dandavates para Prabhupada. Prabhupada não mandou ela levantar. Ela está prestando. Todas prestavam. Todas falam que elas prestavam. Todas, sem exceção, falam: nós prestávamos dandavates para Prabhupada. Krishnamurti. Só paramos de prestar quando os sannyasis novos começaram a reclamar. Que elas deitam aqui no chão. Aí cria coisa, porque o seio, o ventre sagrado, não pode postar no chão. Poxa, está aqui deitado. Diga. Assim, quanto a essa questão da reverência, essa reverência da Gaudiya Vaishnava é Dandavati. Essa reverência que se presta aí foi instituída, essa de muçulmanos, foi instituída por Bhaktisiddhanta Sarasvati. Tem uma diferença, eu vou mostrar a diferença. Uma diferença entre a reverência Vaishnava e a muçulmana, mesmo a completa. O muçulmano, ele faz assim, ó. Ele com o nariz no chão. Nós não colocamos. A gente põe assim, com o cotovelo no chão e deita. Se fez assim, não é a nossa, está errada.
Todo mundo faz assim. Só segura aqui e põe. Tem o cotovelo no chão. Porque essa aqui é semelhante ao Dandavati. Você está encostando todas as partes. Entende? Todas as partes principais estão encostadas no chão. Mas o deitar equivale a isso, né? Mas o muçulmano ele tem que colocar o nariz. Mas essa introdução dessa aí que você mostrou foi com os pacientes Sarasvati, né? E veja bem, porque antigamente era só essa de todo mundo presta Dandavati, na Índia também, essas mulheres todas prestam. Mas aí, uma coisa que a gente pode perceber nas mulheres da ISKCON, o status dela cai dramaticamente no momento em que há a ascensão dos sannyasis nos anos 70. Aí o status das mulheres cai dramaticamente. Vários dos direitos das mulheres na ISKCON, naquela época, já eram discutidos. Eles queriam que elas ficassem fora da sala do templo, que elas não cantassem, que elas ficassem atrás. Tudo isso foi discutido. Entende? Porque naquele momento o objetivo do devoto não era mais amor por Krishna, era se tornar o sannyasi. Qual que é o seu objetivo? Se tornar o sannyasi. E aí a mulher era um problema. Aí, ou seja, se você não é bom o suficiente para se tornar um sannyasi, aí se casa. Mas se casa com uma mulher que você não gosta, e aí pelo menos você não vai desenvolver apego por ela. Aí você não vai achar ela atraente. Aí você não vai ter uma relação realmente boa com ela, aí você vai se pegar rápido. Aí você pode voltar para tomar um sannyasi. O importante é você tomar um sannyasi. Esse foi o discurso, cara. Isso é histórico, tá? Isso não é uma especulação, isso é fato histórico. Mas isso se desenvolveu entre os membros. Claro. Mas não é deles que nós estamos falando. Né? Ou seja, não foi instruído por Prabhupada. Não foi. Não veio de Prabhupada. Mas já estava se desenvolvendo quando o Prabhupada estava no planeta, mas ele ainda era o foco de resistência a isso. Quando ele parte, a primeira era do movimento sem Prabhupada, até pelo menos 1996, é terrível nesse sentido. Foi uma era de total exclusão das mulheres. As mulheres eram vistas como bruxas, luxuriosas, prostitutas, tudo aquilo que atrapalha o homem a ser sannyasi. Porque o objetivo é ser sannyasi. O objetivo não é desenvolver amor por Krishna. Porque isso é uma contradição tão bizarra, cara. Porque primeiro, a nossa teologia, como eu falei no início, é muito favorável à mulher. Ela é muito pró-mulher. Na verdade, ela é uma teologia feminista. Nesse sentido de que a mulher, ela é quase mais do que o igualitário. Ela é mais dependente, depende mesmo para o lado feminino, depende mesmo para a mulher. Radharani, como falamos na quinta-feira, ser a suprema personalidade da deusa, né? Ser a grande divindade a ser cultuada por nós, ou seja, Radharani é a divindade régia, né, da tradição de Bhakti, ou seja, e de você ter que desenvolver esse espírito desse feminino. Se você pensar, tem trabalhos de gênero, pensa numa divisão bem estereotipada de gênero, de trabalho de gênero. E olha o cotidiano de um brahmachari no templo. O que ele faz dentro de uma estereotipia de gênero é um trabalho feminino. Ele acorda, ele cozinha, ele faz guirlanda, ele tece roupa, ele canta, ele dança, ele faz trabalhos que, numa estereotipia de gênero, são destinados às mulheres. É um cotidiano feminino. Ele circula uma planta, ele rega a planta, ele faz isso. Ele não vai para caçar, ele não ele não tem essa coisa da estereotipia masculina do trabalho. Não, é feminina. Então, a ISKCON tem uma pesquisadora muito boa, uma das grandes pesquisadoras de hinduísmo, ela chama Kim Knott. A Kim Knott, ela faz um estudo que eu trago na minha tese de doutorado sobre a questão da mulher na ISKCON. Porque ela fala, em tese, nem deveria haver essa questão. Tanto pelas instruções de Prabhupada, de que as mulheres têm que se tornar gurus, de que não importa se você é homem ou mulher, se você é uma... Mas esse discurso transcendentalista que a gente tem, ou seja, nós somos almas, somos nem homem, ele é ótimo para os homens, porque nós somos alma, não você é mulher. Porque na hora da divisão do que é o que, não, as mulheres não podem fazer isso. Ué, peraí, você não falou agora mesmo que a gente era alma? Não importa se é homem, mulher, preto ou branco, brasileiro, americano, hindu, cristão, não sei o quê. Não era agora esse papo? Por que agora
mesmo. Entende? Que teologicamente não tem sentido algum, zero, sabe? Das mulheres poderem, quando o Prabhupada iniciou as mulheres como brahmanas, ele deu a ela total poder bramínico, então, ou seja, realizar cerimônias, adorar a deidade, cantar os mantras, fazer tudo, iniciações, claro. Ele não deu parcialmente, ele não falou, estou te dando aqui, mas é só né? Você não pode isso, você não pode aquilo. Não teve nada disso. Ele até não entrou em alguns detalhes estéticos, não tem o cordão bramínico, não tem isso, nem aquilo, tudo bem. Mas também não é tão necessário. Mas assim, ele deu plena iniciação bramínica, plena iniciação bramínica, não é parcial. Então, ou seja, é muito louco. Não, nessa hora a gente fala de Bhagavatada. Para o público é Bhagavatada, para a mulher é Sri Dharma, o Dharma da mulher. Aí você tem que estar com o marido, não, para com isso, cara. Ou é um ou é o outro. Não dá para ser os dois, né? Não dá para ter um transcendentalismo num momento e machismo no outro. É uma coisa completamente antagônica. Não tem como ser transcendentalista e machista ao mesmo tempo. Ser machista, ser transcendentalista. Então a gente vê que a maioria tem muito machismo por aí. Eu ia falar que o cordão bramínico só serve para acumular sujeira, mas eu não vou falar. Mas você acumula, né? Mas aqui você vê, só um minutinho, aqui ó, ela está prestando tanta vaga. A Úrmila, quando teve Belo Horizonte, ela falou para isso pra gente. Falou, cara, ela sempre presta, falou, olha, o Prabhupada sempre prestava, sempre encorajava a gente a falar, presta tanta vaga. Entende? E falava isso, e chamava as mulheres até de Prabhus, né? Quando ele chamava as mulheres de Prabhu, ele estava colocando mais uma vez um ponto igualitário. Que, teologicamente, você pode até argumentar que falar mata ou mataji é até maior do que mestre. Porque dentro do Mahabharata, a mulher é considerada não sei quanto, a mãe é considerada não sei quantas vezes o mestre. Bem, o Prabhupada é tão visionário nessa questão de gênero, ele falou, para os dois. Entende? Ou seja, estou equivalendo os mestres, equivalendo o tratamento. Então a gente não deveria nem ter essa discussão, mas tem. Mas eu acho que quando a gente. Interessante de ver, por exemplo, as mulheres de Bhakti, é ver o legado vivo, é ver uma coisa assim, real, palpável do que elas deixaram, para que isso explique. E assim, quando a gente vê a Jamuna e outras devotas também, mas que elas possam ter essa fala. Assim, a Úrmila mesmo teve um monte de gente que queria ser discípulo dela e acabou tomando iniciação com outras pessoas. Quão incrível poderia ser as instruções dela, né? E a possibilidade dela também atuar. Então, aqui para fechar, aqui é Shrimati Radharani, né, como a rainha cósmica máxima, né? Mas essa imagem ficou muito sem definição, vou trocar. Próxima vez que eu der esse negócio aqui vai ser com outra Radharani, porque a Radharani é muito linda, não posso deixar ela assim, pixelizada. Não. Agora sim, agora você. Eu estava te devendo. Nessa época, quando o Brahmachari ele botava o dote branco, você estava em Maia. Derrota. Derrota. Você caiu. Você caiu. Não era considerado uma coisa normal, porque na cultura dela é normal. Você é um estudante, você se casa, você tem que se casar. Não é nem assim, eu quero ou não quero. Não, é parte da vida. É parte da jornada natural da vida se casar. Depois você pode se retirar. Eventualmente pode surgir a coisa do monastério para a vida, até na cultura védica mesmo, ele surge a partir do budismo. Porque o budismo criou o monacato, a gente copiou. Aí as tradições hindus copiaram. E o monacato foi uma das coisas até que excluiu as mulheres, assim, porque tirava esse elemento familiar que sempre foi forte ali. Mas tudo bem, se imaginar que um ou outro tem uma vocação celibatária, tanto homem como mulher, aí é importante colocar, tudo bem. Mas você determinar que a vocação celibatária é ontologicamente superior, você não acha respaldo em lugar nenhum desse mundo, cara. Não tem. Eu acho que não é possível atingir a relação de madura sendo sannyasa. Até é possível, porque ele pode se ligar a isso de forma metafísica mesmo, assim, a partir de revelação mística. No caso dos 6 Goswamis? Por exemplo, né? É possível sim.
Mas, ou seja, não é que é uma condição sine Mas qua não non. favorece. Não favorece. Não, pode até favorecer, mas não é uma condição sine qua non. Você tem que ser para chegar. Não pode ser assim. É uma doideira isso. A gente não pode mais ficar reproduzindo essas coisas, sabe? Eu acho. Né, Tia Trago? Você tá aí assim. Ela tá assim. Esse tema deveria ser inserido num treinamento para quem quer tomar a primeira iniciação. Porque o que eu percebo é que pessoas que tomaram a iniciação nessa geração agora, pós-pandemia, já estão repetindo os vícios de tudo isso que a gente está conversando aqui. E isso está colocando em xeque realmente o crescimento do movimento, porque existia uma grande mística de que não, as gerações vão mudar e tudo isso não está sendo uma verdade. A gente está repetindo e só que agora, como diz a Lakshmi, o sarrafo é maior. Não é todo mundo que vai suportar ouvir o que se ouvia antigamente. Os tempos mudaram. Nós estamos mais críticos, não é? Faça o que eu mando, entendeu? Isso acabou. Só que tem uma vertente que não entendeu isso ainda. Então, assim, eu não vejo, até antes da pandemia, eu tinha uma perspectiva de que, vai renovar e isso vai mudar. E eu já estou vendo quem entrou pós-pandemia fazendo a mesmíssima coisa. Então, assim, em matéria de crescimento, se a gente realmente quer renovar essa isca, eu não estou vendo muita luz no fundo do túnel se a gente não fizer trabalhos como esse que você está fazendo aqui, tendo a coragem de fazer. Agora, olha aqui a quantidade de pessoas que estão nessa sala. Está sendo transmitido ao vivo? Isso é outra pergunta. Por que não está sendo transmitido ao vivo uma palestra de extrema importância para a nossa instituição? Só gravando. Mas se for uma palestra padrão da Bhagavad Gita, aí é transmitida ao vivo. Então são esse tipo de detalhes sutis que não dá mais, sabe? Não tem mais como a gente não falar e não comentar sobre isso. Ao mesmo tempo, a gente tem que perceber que, mesmo com todos os problemas que acontecem em todos os campos, a resistência continua. Tá? Vou falar uma coisa que pode até parecer meio assim, né? Mas eu sou um grande exemplo disso. Você não sabe a briga que foi, tá em 2006 eu virar vice-presidente do Rio. Você lembra disso, né, Cris? A briga que foi, porque eu era uma mulher vice-presidente. Eu sempre fui da direção. Eu estou até hoje. Assim, né, Amanda? Assumir o cargo aqui. Não tinha. Mas esse casal é conhecido, sabe como? Como um timbaladeiro, não é paladeiro. Então são brigas difíceis de serem brigadas, mas a gente tem que brigar. eu entendo o que a senhora diz, só que o discurso, e aí isso é muito perigoso, a falácia que a gente vive hoje de que o movimento está mudando. Isso é falado pela liderança. O movimento está mudando. Está mudando para quem? Aonde? A senhora é um exemplo de resistência, mas se não pensarmos em comunidade, não pode ser um. Para que haja mudança na comunidade, tem que ser a comunidade unida. Entende? A senhora é um exemplo isolado, porque a sua psique lhe permite isso. A senhora está ancorada, a senhora tem um marido. Isso tudo faz toda a diferença. Não, infelizmente. esse marido quando apareceu já era. Mas isso. Esse marido foi bem depois. Já estava na direção, já fazia Mas eu acho que o que a gente tem que perceber é a falácia sutil que a gente tem hoje. Não sei se falácia é algo muito pesado, mas não está mudando. A gente continua vendo casamentos arranjados. A gente continua vendo brahmacharis sem formação. Aonde a gente quer ir? Daqui a 20 anos, daqui a 30 anos não tem mais sannyasi. Daqui a 40 anos a primeira geração já não vai estar mais aí. Não, menos. Menos. Cadê Quem vai segurar? Quem vai segurar isso? Eu
eu tenho vejo que... pensado muito sobre isso, porque eu tinha uma expectativa na ISCOM de ser realmente uma missionária, de tentar fazer as coisas mudarem, de ser a diferença. Hoje eu estou dizendo assim, cara, eu estou tentando, mas a força contrária é muito grande. Por isso que eu falei da resistência, a gente não pode resistir. Eu vejo que a gente tem que tentar formar... A gente tem que estar aqui para incomodar. Você começa incomodando. E Em você vai Curitiba e Vista conscientizando. Oeste. Para não ser só você, para que outras pessoas se somem a isso. Entendeu? A ideia é essa. Você mostra o que é possível. Entendeu? Se a psique permite, eu mostro. Estou aqui, ó. E vou incomodar mesmo, não quero nem saber. Eu estou aqui por causa de Jaganata. Eu não estou aqui por causa dele, Entendeu? Vem aqui e me tira. Eu acho muito legal isso, porque eu venho assim, eu sou bem novinha no movimento, né? Cheguei agora, estou bebê. E eu passei por muitos outros locais para chegar aqui, inclusive pela profissão, né? Tive que estudar outras religiões. E todas as vezes bati de frente em relação a isso aí. Como a conduta da mulher, ela precisa ser, eu preciso bater continência para algo, para um homem que sempre é melhor e maior do que eu. E eu sempre fui a resistência, eu não aceito. Então eu me retiro dos locais onde eu não sou bem aceita como mulher. E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que me fizeram foi me retirar do lugar onde estavam os homens. Eu era novato, eu não sei onde eu sento, não sei o que eu faço, o que eu deixo de fazer, eu vou seguir. E até em outros tempos eu também fui retirada, porque a minha vestimenta era inapropriada, porque eu poderia trazer outros olhares dos homens para mim. Então eu pensei, meu Deus, eu estou de novo na religião. Eu achei que eu estivesse num movimento totalmente diferente, onde as mulheres podem ser livres, onde elas podem ser elas próprias, e eu caí de novo no mesmo local. Mas pode, a gente só precisa brigar por isso. Mas Imagina, olha só, você está falando dessa briga, mas imagina eu, pobre, preta e mulher. E eu briguei e fui fazendo as coisas, entendeu? É isso. Mas a gente aprende a não sair e fica, pronto, entendeu? A gente só tem que tentar não formar mais sociopatas. Pois é. Continuamos formando sociopatas. Isso é que me deixa. Eu acho que, eventualmente, assim, eu não sou uma pessoa muito esperançosa, não. Quando eu fui passar a estudar religiões, eu até falei isso com a Tia Gobi nesses áudios assim, recentes, que quem já teve contato com muitas outras religiões também sabe disso, né? Os problemas são rigorosamente os mesmos. A gente que tem a tendência a achar ou que a gente é muito bom, ou que a gente é muito ruim. A gente não é nem bom nem ruim, é igual. Porque assim, o ser humano é ser humano em qualquer lugar, né? E ele sempre tem a tendência à dominação, a jogos de poder. É terrível, né? O que eu vejo que é interessante em Bhakti, e ainda milito nisso por conta disso, e quero mostrar assim, outras possibilidades de expressão, como aqui, né? É que Bhakti ela tem o que eu brinco que é uma verdade teológica, né? Uma verdade essencial, que é realmente muito impressionante, é muito incrível. Ou seja, então, se a gente se organiza em torno de uma verdade teológica que realmente vale a pena passar para alguém, tentar mostrar, ou não, para se viver mesmo e achar o seu lugar ali dentro, então podemos fazer isso. Mas eu realmente acho que cada um tem que, assim, mesmo aqui a gente vê nas mulheres de Bhakti, né? Cada uma é uma experiência totalmente diferente. Porque Bhakti é uma experiência que ela se manifesta coletivamente, mas ela se desenvolve individualmente. Então, cada um de nós vai ter uma Bhakti e um desenvolvimento específico. E nesse desenvolvimento, legal, nós vamos precisar dos outros para a gente expressar esse desenvolvimento. Porque Bhakti é relacionamento, essencialmente. Amor é relacionamento. Então, a gente vai conseguir se expressar uns com os outros, Bhakti. Mas, para poder fazer isso, a gente tem que ter esse desenvolvimento também introspectivo. E esse, por mais que a gente tenha auxílio de mestres e tudo, eu acho que a gente tem que ter menos mediação institucional. Com certeza. Entender que assim, a instituição ela é importante, porque assim, eu até falei com a Tita essa semana, alguém poderia falar para mim, pô, mas você
muito hipócrita falando uma coisa dessa, porque você, lá em Belo Horizonte você é da administração do templo há 20 e tantos anos, e não sei o que é isso, né? Isso é super institucional. Mas não, eu acho que a instituição ela é importante como uma plataforma de divulgação, assim, né? Ou seja, porque se a gente tivesse BAC no Rio, não tivesse nenhum templo, como que a gente ia vir praticar, ou vir se encontrar, ou até chamar amigos para vir e poder também conhecer e gostar, né? Ou seja, a gente não teria essa possibilidade. Mas eu acho que a gente tem que ver como essa possibilidade, não como uma mediadora de experiências, sabe? Ela não pode ser uma mediadora de experiência individual, porque não tem que ter esse poder. Nenhuma instituição, não estou falando da ISCOM, estou falando de qualquer instituição, e sobretudo no Brasil, em que instituições elas são frágeis. O Brasil é um país frágil institucionalmente. Até a Igreja Católica aqui tem dificuldade de institucionalização de determinadas coisas dela. O que dirá a gente, que é uma instituição sem gente? E a gente tem uma questão que, porque assim, hoje eles têm duas teorias que eu gosto, assim, do que distingue o ser humano do animal. Porque até 20 anos atrás, todo mundo falava que a gente tem inteligência, né? O animal não tem. O animal segue instinto. Hoje a gente sabe que isso é uma balela. O animal sente, o animal tem inteligência, o animal retém conhecimento, o animal retém experiência, o animal tem inteligência, então não é inteligência. Então o que distingue a gente dos animais? Aí tem duas coisas que eu gosto muito. Uma é do sociólogo, que ele fala que... Não, uma é da cultura védica, que ela fala o que nos distingue dos animais é a nossa capacidade de ritualizar a vida. A gente tem uma capacidade de ritualizar a vida que os animais não têm. Ou seja, por isso que os Vedas são tão ritualísticos. Tudo você ritualiza. E eles falam, se você ritualizou, está tudo bem. Ou seja, consagrou. Você consagrou. Mesmo no Bhagavata, no episódio de Diti Aditi, uma ritualizou o ato sexual, outra não ritualizou, ela queria e foi. O problema é que ela queria. Porque ela queria, o marido dela tinha que dar, era obrigação dele, tanto é que ele faz. A obrigação do marido também era satisfazer a esposa, no que ela pedisse. Então, ele não estava descumprindo os votos dele ao satisfazer a esposa. O problema dela é que ela não quis ritualizar. E ele falou, vamos ritualizar. Em outras palavras, ele fala isso, vamos ritualizar, vamos fazer no horário correto. Né? Ela, não, eu quero agora. E ela ainda fala, os maridos são touros viris que tem que ser... Tá bom, mas eu estou só falando para a gente ritualizar. Então essa ideia de que o que distingue os homens dos seres humanos dos animais é interessante, né? Que é essa capacidade de ritualização. Mas tem um sociólogo que ele fala que outra coisa também distingue os homens dos seres humanos dos animais. Eles falam homens, né? Mas são seres humanos dos animais. Que é a nossa capacidade de acreditar em mitologia. Que a gente consegue acreditar em coisas que os nossos sentidos não são capazes de perceber imediatamente. Assim, você não vai convencer um macaco, um cavalo a adorar uma divindade, porque ele não está vendo a divindade. Mas a gente consegue acreditar no que a gente não tem experiência direta com os nossos sentidos. Só que aí ele fala um ponto interessante, ele falou, eu não estou falando de religião, estou falando do mercado financeiro. Eu estou falando das instituições, eu estou falando da Peugeot. Ele fala, o que é a Peugeot? É o símbolo da Peugeot? É o prédio da Peugeot? Não, essas coisas materiais não são a Peugeot. É a diretoria da Peugeot? Não é. Aí ele fala, nesse sentido a Peugeot é um mito. O mercado financeiro é um mito. O mercado não vai gostar, o mercado não reagiu bem. O que é o mercado? É um mito. Então, nesse sentido, as instituições, é um mito. A gente tem uma coisa assim, eu lembro muito lá em Belo Horizonte, o pessoal fala assim, o templo pode receber o fulano de tal? Não. Quem pode receber quem mora no templo. Se ele não abrir a porta, receber, cuidar e tal, o templo não pode. Não é assim que tem uma entidade templo que vai receber a pessoa. Mas a gente raciocina como uma entidade coisa. Eu estava vendo uma discussão agora sobre Nova Gokula, a gente deve estar acompanhando no grupo lá do CGV. Toda uma discussão que era de um devoto muito querido, muito especial, que morou em Nova Gokula por muitos anos. Sim, eu Você também está, Rupa Gauranga. Uhum. Olha, eu amo o Rupa Gauranga, eu já tive uma relação pessoal com ele, ele foi para Belo Horizonte, a gente ficou muito próximo. O Rupa tem mal de Parkinson, e
estava já numa situação muito delicada, ficou 7 anos sendo cuidado por uma devota em Nova Gokula. Nova Gokula pode cuidar do devoto? Não, quem cuidava era a devota. Aí? Ela falou, não consigo mais. Sim. Quem cuida é ela, não é Nova Gokula. Seria legal se Nova Gokula tivesse um prédio cuidando? Seria, mas não tem. Sim. Então, a Nova Gokula, não, porque não existe essa pessoa Nova Gokula. Existe quem mora lá. Quem mora lá está disposto a cuidar dele? Se não está, seria ótimo que eu... Mas não tem. É uma pessoa. É uma pessoa que cuida, é uma pessoa. Isso é uma coisa... Quando a gente tira esse lado, a gente se torna impersonalista, como os Mayavadis que a Prabhupada E acredita. ela ainda se sente muito culpada por Pois isso. é. Tá Porque arrasada, ficam colocando, ninguém cuida. É. Como ninguém cuida? Eu por 7 anos eu cuidei de um senhor que está cada vez mais debilitado, que, cara, é cuidado para acordar, para comer, para tomar banho. Ela virou uma cuidadora de idosa, só que ela também é idosa. Não, e ainda que não fosse. Ainda que não fosse, se ela não... E aí é isso. As deidades lá, o templo mantém a adoração das deidades. Não mantém não. Quem mantém é o Rama Nityananda, é o fulano, é quem entra lá para adorar. Tira. Se tirar não faz falta. Faz. A gente cria uma mentalidade empresarial descartável das pessoas. Aquela coisa assim, ninguém é insubstituível. Não. Isso aí serve para o presidente da Coca-Cola. Para nós, todo mundo, ninguém é substituível. Você vai substituir sua mãe? Você vai substituir seu pai, sua irmã, sua esposa? Não vai. Ninguém é substituível. Então, embarque, se é um relacionamento, se é um lugar de relações, ninguém é substituível. Então, quando a gente vai descendo, coloca nesse nível de pessoas, esquece essa utopia mágica e mitológica de uma instituição, aí eu acho que a gente começa a resolver a coisa, sabe? Aí fica possível, a gente baixa para aqui, porque o que é nossas relações aqui um com o outro, é elas que vão fazer a coisa acontecer. Eu te falei isso até na mensagem. Em Belo Horizonte, quando eu entrei no movimento no início dos anos, entrei em 2000, fui fazer um trabalho de faculdade, né? Fui fazer um trabalho de antropologia, e me tornei assim, o exemplo da professora de pior antropólogo possível, né? Que se envolve com o seu tema de pesquisa, que se converte. É uma coisa assim, tudo que um aluno não tem que fazer na pesquisa, esse aluno fez. Assim, ela passou a dar meu exemplo por mais de 20 anos, ela dava meu exemplo. E eu dediquei o meu TCC para ela, eu dedico a professora Maria Cristina, que mudou a minha vida. Não, menino, você entendeu tudo errado, você foi lá fazer um trabalho de pesquisa, você virou Maria Cristina, tudo errado. Mas assim, eu entrei num momento que ainda era o movimento ali estava num momento. Quantas horas? Porque a gente acabou de ter debate, se você quiser perguntar depois sobre o debate, agora nós estamos fazendo outra coisa. Mas se vocês estão interessados, vamos acabar aqui no debate. Né? Depois, se vocês ficarem bravos, vocês reclamem aí e falam, chega. Aí, nesse coisa, era um movimento de transição do modelo monástico